em 6 de novembro de 1858, com 20 e poucos anos, né? Ele casa-se em primeira vez com a senhora Maria Cândida de Lacerda. E percebam que ela falece em 24 de março de 1863, ou seja, um casamento que não durou nem 5 anos. E desta união nascem 2 filhos, um de 3 anos e outro de 1 ano. Bezerra vai revelar, nessa ocasião, que isso teria sido um dos golpes mais duros do seu coração. Ver a esposa partir menos de 5 anos depois, com 2 filhos pequenos. E a sua fé era uma fé presente, mas abalada. Porque quando ele sai do Ceará e vai para o Rio de Janeiro, a influência da faculdade da medicina, dos seus colegas de medicina, imbuídos na ciência materialista, enfraqueceram a fé de Bezerra. Bezerra vai dizer que nessa ocasião ele tinha 2 crenças que ele herdara do catolicismo dos pais: a crença na presença de Deus e a crença na sobrevivência da alma, mas o resto era um vazio. E esse golpe foi muito duro para o coração de Bezerra, a morte da primeira esposa, a quem ele amava profundamente, e o cuidado com seus 2 filhos. E isso deixou seu espírito abalado. Mas percebam que o anjo Ismael havia lhe prometido acompanhamento, supervisão, que não o deixariam só. E a gente vai percebendo como a espiritualidade superior às vezes se aproveita das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos momentos mais difíceis, para sempre nos erguerem e nos reencaminharem para a senda ao qual nós combinamos com os nossos amigos espirituais. E isso se deu com Bezerra de Menezes. Em 1860, começa a sua vida na política. O seu partido, chamado Partido Liberal, viu sempre incansável a lutar, quer nos comícios, quer na imprensa. Depois, retirou-se algum tempo da política, mas para servir ao país, criando a Companhia de Estado de Ferro, Macaé a Campos, e uma outra companhia para a construção da via férrea de Santo Antônio de Pádua. Muitas das vezes as pessoas desconhecem isso. Principalmente a faceta de Bezerra de Menezes político. Bezerra de Menezes foi vereador por mais de uma vez. Foi presidente da Câmara dos Vereadores. Teve um cargo de deputado, chamado à época deputado geral, que valeria um deputado estadual na época de hoje. E, meus irmãos, às vezes a mesma podridão política que a gente vê em 2019 acontecia no século XIX também. E se vocês tiverem a chance de ler um pouquinho das lances de vida de Bezerra político, vão ver o denodo, a integridade, a perseverança, a honestidade de um homem que sofreu muitas agressões, como Kardec sofreu. Calúnias, mentiras. Existia à época alguns jornais conservadores que cansaram de fazer caricaturas de Bezerra como se fosse um verdadeiro ladrão. E ele aguentou tudo isso em pé, impoluto. E Bezerra lutou muito pelo Rio de Janeiro, em especial. Imaginem, repito eu, da dificuldade de se perseverar neste posto de honestidade que Bezerra executou. Mas ele tinha essa fibra na sua alma. E executou algumas atividades, sempre voltadas para o bem-estar geral da população. Percebe? Hoje, nós choramos a lamentação de termos um transporte ferroviário digno. Na verdade, a gente até hoje não entende porque um país continental como o nosso privilegia as estradas em detrimento das companhias ferroviárias. Na verdade, Bezerra já tinha essa visão no passado. Ok? Só para dar alguns lances da vida de Bezerra para vocês. Viúvo, em 21 de janeiro de 1865, ele casa-se novamente com a senhora Cândida Augusta de Lacerda Machado, que vinha a ser irmã materna de sua primeira mulher, e de quem teve 7 filhos. Uma prole grande, como acontecia naquela época, né?
E também neste ano, pela quarta vez, é novamente candidato a vereador, tendo grande triunfo. Uma prole grande, no século XIX. Não preciso falar para vocês, relembrando alguns aspectos históricos, culturais. As crianças morriam muito facilmente nessa época. E Bezerra passou pela prova de ter 4 dos seus filhos desencarnados. E ele vai relatar que não fosse a fé em Deus e a fé posteriormente que ele abraçaria no Espiritismo, ele não saberia como se conduzir diante da desencarnação de 4 filhos. Passar por uma prova e expiação de ver um filho seu partir antes de você, a gente não tem nem palavras, não é verdade? É aquela prova que a gente não deseja para ninguém. E ver 4 dos seus filhos. Então, é muito interessante, abrindo outro parênteses, quando nós olhamos para esses expoentes espirituais, pensamos em Bezerra, em Divaldo, Caí Barchútel, né? Pensamos em Francisco Cândido Xavier, às vezes a gente se detém só no lado glorioso da trajetória desses espíritos, mas se esquece de dizer que cristianismo também é dor e sacrifício. Cristianismo é crucificar-se. E esses espíritos se crucificaram no bem e na perseverança. Percebam as provas pelas quais Bezerra vai passando e preparando o seu coração para uma tarefa muito maior. Quem poderá entender com toda a profundidade a dor de uma mãe e um pai que tem seu filho desencarnado, senão aquele que já passou por essa tarefa? E principalmente ele na função de médico, que o médico na época era geral, né? Não tinha especialidade, então o médico tinha o papel de salvar. 4 desencarnados. 4 dos seus filhos desencarnados. Percebem? Vocês captaram isso que a gente está falando? Ok? Vamos ao próximo. A morte da primeira esposa provocou-lhe um grande abalo físico e moral, como nós havíamos dito. Bezerra entra na descrição dele, a gente percebe que ele entrou numa depressão reativa. Ok? Nesse momento difícil, ele resgatou uma das suas atividades prediletas, herdadas do catolicismo. Ele que trabalhava no centro da cidade, morava no bairro da Tijuca, o transporte era de bonde, levava apenas 1h30 do centro da cidade para Tijuca. Um amigo dele lhe presenteia com uma Bíblia, com várias fotos, e ele se reencanta pela leitura do Velho e do Novo Testamento. Quando acabou de ler a Bíblia, alguns trechos dela, ele diz: sentiu a necessidade de crer, mas não numa crença imposta à fé, como o catolicismo propõe, mas numa crença consolidada na razão e na consciência. Mas onde iria ele descobrir a fonte dessa crença? Como é que ele ia descobrir? É a espiritualidade sempre agindo, sempre cooperando, sempre nos auxiliando. Porque o nosso objetivo, meus irmãos, na noite de hoje, não é fazer uma biografia de Bezerra, isso vocês podem ler em qualquer livro, mas é tentar traçar um paralelo sobre a vida desse homem com a nossa. Bezerra de Menezes não foi santo. Era um espírito em provas e expiações, mas foi um espírito vitorioso, um homem de bem. E guardadas devidas proporções, a mesma missão que Bezerra tinha, que era deste tamanho, cada um de nós tem a sua, desse tamanho. Mas com a mesma bondade divina, com a mesma presença da espiritualidade superior, com as mesmas provas que teremos que enfrentar, com perseverança e com humildade. Vamos ao próximo, Luiz. Eis que um dia sempre aparece um amigo na vida da gente, que acaba sendo a mão de Deus, e aparece um colega chamado Joaquim Carlos Travassos. E esse amigo havia traduzido o Livro dos Espíritos do francês para o português. E este amigo lhe dá de presente o Livro dos Espíritos, ao qual Bezerra vai novamente no seu trajetinho entre o centro da cidade e a Tijuca de bonde, ler o Livro dos Espíritos, e olha o que ele diz:
leu, mas não encontrava nada de novo para o seu espírito. E, no entanto, tudo aquilo era novo para ele. Um fenômeno. Eu nunca li nada disso, mas parece que eu sabia tudo isso. Já tiveram essa sensação? Já tiveram, né? Alguns de vocês, né? Já tinha lido e ouvido tudo que se encontrava no livro dos Espíritos, mas tinha certeza de que nunca haver lido uma obra espírita. E aí Bezerra, nesse instante, se reconecta com toda aquela bagagem e a mensagem de Ismael para ele. Vamos ao próximo. Conhece a doutrina espírita, se encanta por ela, se enfronha no movimento espírita da cidade do Rio de Janeiro. E em 16 de agosto de 1886, proclama num auditório com cerca de 2.000 pessoas, no auditório da velha guarda imperial, da melhor sociedade, a sua adesão ao espiritismo. E, meus irmãos, às vezes a gente é um pouquinho inocente, né? Hoje, ser espírita dá até ibope, né? Não é? Fala a verdade. Fala a verdade. Não dá? Ah, sou espírita. Está na moda, né? Dá status, né? Está na moda. Tem artista que é espírita, artista que frequenta o Frei Luiz, que aparece na Globo, né? Hoje é fácil. Externamente, né? Hoje é fácil. Mas vocês têm ideia do que seria isso no século XIX? Uma pressão do catolicismo. Para que vocês tenham ideia, logo depois da instalação da República no Brasil, houve a configuração de um código penal ao qual Bezerra e alguns companheiros, Saião, lutaram muito contra. Era crime punido de prisão celar praticar o espiritismo. E esse homem, em pleno século XIX, faz uma declaração pública para melhor danada da sociedade carioca, dizendo que era espírita. Até hoje, eu brinquei, mas até hoje nós somos às vezes mal entendidos. Imagina a coragem desse homem. Essa sua filiação ao espiritismo, nesse ano, foi uma transfusão de sangue novo para a doutrina espírita no Brasil, que ainda era acanhada, era restrita, mas a adesão de Bezerra, porque Bezerra já começava a ganhar uma fama não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil e até fora do Brasil, pela sua caridade, pelo seu amor, pelo seu trabalho humanitário. Isso deu um sangue novo para a doutrina espírita do Brasil. E aí a doutrina entra num ritmo muito mais acelerado. Em 1884 foi fundada a Federação Espírita Brasileira, sede aqui no Rio de Janeiro, ok? E Bezerra ocupou o cargo de presidência de 1889 e 1895 e vice-presidente em 1890 e 1891. Percebam aí que nesse instante Bezerra abraça profundamente o movimento espírita brasileiro. Não por um desejo espontaneamente seu, mas pelo reconhecimento dos espíritas brasileiros pela qualidade moral e intelectual de Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos ao próximo. Por exemplo, aquilo que eu falei. Quando no governo provisório da República foi publicado o Código Criminal do Brasil, condenando as práticas espíritas, Bezerra de Menezes não hesitou em lançar pelas colunas de O País, que era um jornal de circulação, né, de cunho liberal, onde também publicou muitos artigos espíritas, o que julgou por bem expender a respeito dessa falsa e intempestiva apreciação do espiritismo. Bezerra de Menezes foi um grande polemista. Em se tratando de doutrina espírita, ele fazia questão de declarar o seu posicionamento contra algumas afirmações. Isso é tão interessante, porque nós estamos vivendo numa época muito de polêmicas negativas. As pessoas se entregam a discussões infrutíferas, às vezes inúteis, criam climas de animosidade até contra familiares. E às vezes a gente perde a oportunidade de fazer defesas de coisas absolutamente coerentes. Por exemplo, nós temos aí,
ecoando movimentos pró-aborto. E qual será a nossa posição? Movimentos a favor de liberação de armas, qual será a nossa posição? E eu faço sempre essa reflexão quando lembro de Bezerra de Menezes. Ele não deixava passar a oportunidade de verdadeira colocação como religioso, como espírito. A gente deve pensar um pouquinho nisso. Os espíritos dizem que o mal é ruidoso e o bem é tímido. Muita timidez não é muito legal também, né? Concordam? Sei, estamos fazendo uma reflexão. Ok? Muito será pedido a quem muito foi? Fica uma reflexão. Ok? Vamos ao próximo. Cinco anos mais tarde, a 11 de abril do ano de 1900, quase na entradinha do século XX, na transição, Bezerra de Menezes morre depois de 3 meses acamado devido a um acidente vascular cerebral. Mais uma vez, vamos traçar um paralelo da vida de Bezerra. Esse homem bom, caridoso, humanitário, né? Atravessa um sofrimento de 3 meses sobre uma cama. Às vezes eu ouço nossos companheiros assim, ó, quando eu morrer, peço a Jesus para morrer dormindo. Assim, fecho o olho e vou acordar do outro lado do lado. Não é assim? Já ouviram isso? Morrer de supetão não é bom não, hein, gente? Morrer de supetão não costuma ser muito bom. 3 meses de provação, 3 meses de renúncia, 3 meses de humildade. Os biógrafos de Bezerra dizem que durante esses 3 meses, afásico, porque não falava, hemiplégico, os olhos de Bezerra falavam, seus olhos profundamente claros, para as pessoas que iam me visitar. As pessoas lhe deixavam algumas moedas, algumas notas debaixo do travesseiro, pelo agradecimento que aquele homem tinha feito à vida deles, e muitas das vezes Bezerra chorava. Percebem mais uma prova de humildade, de reconhecimento, de perseverança, ainda nos instantes anteriores à sua desencarnação. E a gente quer ter mortes gloriosas. Ainda próxima à morte, Bezerra testemunha a cruz do verdadeiro cristão. Bezerra desencarna e muitos espíritos amigos fizeram um verdadeiro corredor na sua desencarnação, onde Bezerra de Menezes era consagrado espiritualmente como um apóstolo do bem. Ismael, defensor espiritual do Brasil, veio recebê-lo para conduzi-lo às esferas espirituais mais evoluídas, ao qual, por notícias espirituais, o próprio Dr. Bezerra de Menezes renega a oportunidade de ascender a planos espirituais superiores. Tanto nessa ocasião, próximo, Luiz, não sei se eu botei no outro slide. Próximo, por favor. Próximo. Tá. Tanto nessa ocasião, quanto 50 anos depois de serviços executados na espiritualidade. Em 1950, ou seja, 5 décadas após a sua atuação, sua desencarnação no plano espiritual, Bezerra de Menezes recebe uma nova oportunidade de ascender aos planos espirituais superiores. Maria Santíssima, ao qual ele estava ligado ao coração, lhe envia sua mensageira, um espírito chamado Celina, que se apresenta no plano espiritual como uma adolescente. E Celina diz a Bezerra que após 50 anos do seu desencarne e de serviços prestados ao Brasil, algum dele teria a oportunidade de ascender a planos espirituais superiores, ao qual ele nega-se pela segunda vez. Palavras de Bezerra para que a gente possa fazer e traçar esse paralelo. Para progredirmos, diz Bezerra, para subirmos, precisamos ter igualmente fortificadas as 2 asas, o conhecimento das leis morais
e o conhecimento das leis do mundo físico ou ciência. E aí eu vou fazer uma avaliação que é minha, como é minha, eu posso estar totalmente errado, vocês podem apagar o que eu vou dizer agora. Eu tenho muito receio, às vezes, dos caminhos que nós espíritas, às vezes, estamos tomando nas casas espíritas. Tal quanto Bezerra tinha a preocupação de arregimentar e reunir os espíritas da sua época, que estavam divididos em dois blocos. Na época de Bezerra, os espíritas cientificistas, que acreditavam que a doutrina espírita era só ciência e filosofia, e a religião estava para o outro lado. E Bezerra de Menezes vai encarecer a importância da moral do Evangelho. Tem às vezes preocupações nós das casas espíritas, porque nós somos fartos em estudos, em conhecimento, que é muito bom e é muito necessário, mas só ele não basta. Às vezes nas casas espíritas nós convivemos com o nosso companheiro de trabalho, um companheiro de trabalho que está em dificuldade, está em depressão, passando por problema familiar. Nós viemos à casa espírita, convivemos 1h30 em trabalho e eu não pergunto para o companheiro o que está acontecendo com ele. Às vezes eu temo que a gente fique muito protocolar, como uma empresa. Nós não podemos cair novamente nesse erro. É preciso resgatar esse espírito evangélico que o cristianismo tem. De afeto, de carinho, de amor, de percepção, de receber o outro com alegria, como Zaqueu recebeu Jesus e Jesus recebeu Zaqueu. É apenas uma reflexão. Então, precisamos desenvolver essas duas asas. E eu deixo essa reflexão para cada um de vocês. Como andam as minhas asas de evolução? Será que eu tenho estudado? Porque estudar e conhecer é importante. Mas mais importante do que isso, o que eu tenho feito com o meu conhecimento? Eu tenho utilizado o meu conhecimento em prol do outro? Ou eu tenho trancado o meu conhecimento dentro de mim? Eu desdobro o meu conhecimento para o meu parente, que está dentro de casa difícil, para o meu companheiro de trabalho, para o meu companheiro de casa espírita? Ou eu sou apenas um pássaro de uma asa? Bezerra nos traz essa reflexão. Para que eu possa encaminhar por término, exemplificando esse espírito que representou muito bem aquilo que diz no Evangelho acerca do homem de bem, que conseguiu reunir de uma maneira magnífica essas duas asas, a asa de um conhecimento de um homem culto, profícuo, estudioso, mas acima de tudo de um grande coração humano que entendia o outro ser humano. Eu trago duas lembranças que vão exemplificar bem disso. No caso do anel de formatura, onde ele, na farmácia Cordeiro, consulta uma mulher com seus filhos desnutridos, ele lhe faz a prescrição da medicação e ela, mas doutor, eu não tenho como aviar a receita. O senhor não imagina que na casa nós temos dificuldade do necessário, do alimento? Não temos a capacidade de aviar essa receita. Bezerra, que já estava mais do que endividado com o dono da farmácia, não tinha mais cara para pedir, fez o hábito que lhe era habitual. Colocou a mão na algibeira para retirar o que era seu e estava vazio. Muitas das vezes ele não teria dinheiro da passagem de bonde para voltar para casa, porque doava o seu próprio dinheiro. E ele, naquela situação dificultosa, para refletir o que vai fazer, quando olha para a mão direita e vê o brilho do seu anel de formatura. Naquela época as pessoas tinham anel de formatura, hoje já não mais. Não pode sair do Rio de Janeiro com anel de formatura, porque o irmão ladrão vai roubar o seu anel de formatura. Mas ele olha e vê o anel de formatura ao qual não pestaneja. Retira o anel, dá para aquela senhora, pede para que ela, vendo o anel, havia a receita, compre os mantimentos para o seu filho. Quantas pessoas seriam capazes desse gesto de entregar um objeto tão simbólico? Hoje as pessoas matam por um tênis, por um carro. A outra situação que reflete essa capacidade humana evangélica de Bezerra é uma situação em que Bezerra, presidente da Federação Espírita Brasileira, nas noites de terça-feira, que eram as noites de estudo, de passos, na Avenida Passos, número 30,
desce da escadaria ao final da reunião e encontra uma pessoa, um homem maltrapilho, com barba a fazer, as vestes rotas, que lhe interpela dizendo: o senhor é o doutor Bezerra de Menezes? Sim, foi eu mesmo. Eu vim lhe procurar, pediram para que eu procurasse o senhor. Pois não, que eu posso lhe ajudar. Eu quero lhe dizer que eu vim lhe procurar ajuda, porque eu estou desempregado. Meus filhos se encontram doentes em casa, junto com a minha esposa. Eu já não tenho mais a quem pedir, e pediram que eu viesse aqui conversar com o senhor. E Bezerra, sempre tocado afetivamente pela necessidade do outro, olha para aquela alma humana que é bem a representação do sofrimento humano, faz o gesto habitual de colocar a mão nos bolsos, nada tem. E ele, num átimo de iluminação espiritual: meu amigo, eu não tenho nada para lhe dar. A única coisa que eu posso lhe dar agora é um abraço em nome de Maria Santíssima. Venha cá e me abrace. E eu vou lhe pedir que quando você chegar em casa, ore fervorosamente com seus familiares e peça à Santíssima que a lhes ajude. Coloque uma garrafa, um vasilhame de água e após a oração sorva o conteúdo do vasilhame. E Bezerra, naquele ato extremamente afetuoso, abraça aquele indivíduo, faz uma prece a Maria Santíssima. Algumas semanas depois, aquele homem retorna à Federação Espírita Brasileira e vem lhe dizer e lhe agradecer, porque naquela noite ele voltara à sua casa, fizera como Bezerra lhe indicara, orara em nome de Maria Santíssima. No dia seguinte, todos acordaram bem. E mais impressionantemente, naquela mesma semana, ele conseguiu encontrar uma chance de ser empregado. Ele vinha ali agradecer, porque ele se encontrava empregado e a sua família se encontrava bem. Um abraço em nome de Maria Santíssima. Quando ele não tinha dar coisas, Bezerra dava a si mesmo, nos trazendo a lição evangélica que nós não precisamos de muito para adotar. Possamos dar de nós um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um telefonema, um olá, uma visita, um local cedido no metrô. É possível sempre doar-se em nome de Cristo. Hoje, no planeta Terra, sua obra está em todos os locais. Orfanatos, asilos, hospitais, casas de socorro, albergues, centros espíritas, casas de orações. Hoje o nome de Bezerra de Menezes não é um nome carioca, estadual, brasileiro, é internacional. A ação desse espírito se desdobra sobre os 4 pontos do nosso planeta, dada a sua sintonia com o coração do Cristo. Diante de Celina, a mensageira de Maria de Nazaré, em 1950, ele teria dito: enquanto na terra existir um único irmão em dor e sofrimento, eu solicito a devida permissão de continuar meu trabalho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que a gente termina por aí. Próximo. Essa é uma bibliografia que eu usei. Sugiro para vocês, além, pode seguir, além do livro, volta um pouquinho, além, próximo, tá lá.